Olha, a minha visão é que a segurança pública, ela mudou muito pouco ao longo dos anos. Então, se a gente for analisar as estratégias, as políticas e a forma de se tratar a segurança pública hoje, ela é basicamente idêntica à forma que nós tratávamos a segurança pública há 50 anos, há 60 anos. Então, a maioria dos gestores não leva em consideração que o Brasil mudou a partir, da volta à democracia. Então não é possível que nós, num regime democrático, com uma Constituição cidadã, utilizemos das mesmas técnicas de segurança pública utilizadas no período da ditadura. Então, até hoje, a lógica da segurança pública brasileira é uma lógica com as bases, com as raízes, num regime ditatorial, num regime de exceção, que não faz o menor sentido. Então, a necessidade de uma obra teórica sobre esse assunto era para, de fato, mostrar isso de uma forma científica e superar isso. Mostrar que é possível uma outra lógica para a segurança pública. É possível um novo modelo de segurança pública. Olha, é difícil a gente falar de uma solução. A segurança pública é um problema complexo e, como todo problema complexo, ela pressupõe uma série de ações também complexas. Então seria leviano falar, olha, a solução para a segurança pública é isso ou é aquilo. É uma multiplicidade de fatores que podem melhorar a questão da segurança. Uma das questões que eu abordo no livro, que eu acho que é uma das principais, é começar a tratar todas as pessoas como cidadão e a garantir a elas os direitos básicos. É a partir daí que nós vamos começar a ter esperança numa mudança no panorama da segurança pública. Enquanto o panorama e o tratamento for o tratamento da violência, o tratamento da exclusão, a gente vai continuar na mesma coisa. Cada vez que a gente mata um criminoso, nascem outros 2, e cada vez que matam outros 2, nascem outros 4, porque nós estamos numa configuração social que acaba por gerar esse tipo de comportamento das pessoas. A partir do momento que eu corto isso, eu consigo pensar numa segurança pública para o futuro. A desconsideração da personalidade jurídica nas contratações públicas e segurança pública, 2 temas atuais em nossa sociedade. Segurança pública, porque a cada dia que passa, os índices de criminalidade só aumentam. E com isso, vários debates são necessários para tentar fazer com que esses números parem de aumentar. Já no livro que leva como tema a administração pública, o autor mostra de forma ampla qual realidade o setor de contratações no serviço público está vivendo, levando principalmente em conta o momento de crescimento que nosso país está vivendo. Bom, hoje o programa Questão de Justiça vem acompanhar com muito orgulho, mais um grande trabalho do professor Antônio Cecílio Moreira Pires. Professor que é nosso parceiro, nosso colunista no site do Questão de Justiça e participa há muitos anos já, ajudando a população a entender seus direitos e deveres. E mestre na área do poder público. Hoje a gente está acompanhando aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde o professor Cecílio, que é meu amigo, meu irmão, meu parceiro, querido da nossa família, é professor há tanto tempo. Cecílio, para falar da obra, eu já sei que está muito bem feita, muito bem escrita, mas assim, a emoção de lançar mais um livro onde o aluno, que você tem tanto carinho, o aluno que te acompanha, que você fala com tanto fervor, vai poder usar além do escrito, o advogado. Então eu queria que você falasse um pouquinho só da obra, para deixar um pouco mais para o meu amigo Cecílio. Walter, você sabe que é sempre um grande privilégio, um grande contentamento falar com você no Questão de Justiça e em outros programas aí que participamos conjuntamente. Essa obra, a questão da desconsideração da personalidade jurídica nas contratações públicas, na realidade ela é fruto da minha tese de doutorado e eu posso falar que é um grande contentamento porque eu estou coroando um trabalho que eu acho que eu iniciei nos bancos acadêmicos, ainda nesta universidade, como acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Faculdade de Direito e hoje como professor. Então realmente para mim é uma grande alegria, como já te disse, estou coroando esse trabalho que começou há tantos anos atrás. E no caso da obra propriamente dita, a desconsideração da personalidade jurídica nas contratações públicas, o cerne da questão é o seguinte: o poder público licita, o poder público
eventualmente acaba penalizando uma empresa, haja vista que ela não cumpriu o contrato, que ela cometeu um ilícito administrativo, e em razão disso ela é penalizada. Declaração de inidoneidade, suspensão do direito de licitar. E o que acontece? Muitas vezes essas empresas acabam mudando o nome, a razão social, se utilizando dos mesmos sócios, até no mesmo endereço, e continua licitando. Então, se não houver a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que a pena atinja a pessoa do sócio, a pena acaba se tornando ineficaz, né? Então, todo o trabalho que eu desenvolvi realmente foi em razão dessa possibilidade, da patente possibilidade jurídica de desconsiderar administrativamente a personalidade jurídica e chegar na figura do sócio. Agora, nas questões práticas, e a gente já fez algumas entrevistas, por exemplo, obras relacionadas a metrô, obras relacionadas a estradas, né? E já acontece muito no país, problemas gravíssimos. Em São Paulo tivemos problemas com as obras do metrô. Isso é de fundamental trabalho, porque você tira a capa, que é essa empresa, e continua a mesma semente que são esses sócios. Você colocou exatamente a questão nos seus devidos termos, porque o que acontece é exatamente o seguinte, o empresário acaba abusando da pessoa jurídica, e esse abuso é completamente ilegal. E em razão desta ilegalidade, a única alternativa é desconsiderar a personalidade jurídica e atingir a figura do sócio. E o grande problema é que a nossa legislação de licitações, a 866 de 93, a 10520 de 2002, não prevê esta possibilidade, não é? A única legislação, pelo menos que eu tenho notícia, que prevê essa possibilidade é a Lei Baiana de Licitações, mas a 866 de 93, que é a Lei Federal de Licitações, que estabelece normas gerais, não prevê essa possibilidade. Então, se você não trouxer todo o arcabouço jurídico sustentado por princípios, a coisa não acontece. E daí, meu amigo, o que acontece na realidade? As empresas continuam a licitar, né? Continuam a contratar com o poder público, abusando da pessoa jurídica. Agora, linkando um pouquinho e abusando um pouco do seu tempo com a questão das iniciativas da Copa, você acha que se nós hoje estivéssemos com um sistema de trabalho jurídico dessa forma, algumas empresas que hoje estão licitando para participar da Copa poderiam estar em 100%, como impedidas, porque a gente vê a questão, inclusive, dos estados que não estão sendo entregues. Então, na realidade, o que acontece? Todas as obras relativas à Copa do Mundo, elas não foram contratadas pelo regime da Lei 866 de 93. Elas foram contratadas pelo RDC, que é o regime diferenciado de contratação, que possibilitou uma contratação mais rápida, não é? Agora, é claro que aquelas empresas que eventualmente estavam com problemas e se utilizaram vamos dizer assim, do artifício de mudar a razão social e mesmo assim utilizando os mesmos sócios e o mesmo endereço, se elas tivessem sido penalizadas anteriormente com base em desconsideração de personalidade jurídica, elas não poderiam, logicamente, estar licitando, estar contratando atualmente, seja no âmbito da 866 de 93, seja no âmbito do RDC. Mas vou te explorar, que eu acho importante. Vamos lá. Por exemplo, nós tivemos os casos do metrô. Evidentemente, aquele empresário no futuro vai estar com uma outra empresa. Numa situação dessa, acabou a brincadeira de brincar com o transporte público e com a vida do cidadão. Exatamente. Enquanto nós não tivermos uma lei que preveja explicitamente a desconsideração da personalidade jurídica em sede de direito administrativo, em sede de licitações e contratos, a única possibilidade está aqui, desconsideração da personalidade jurídica nas contratações públicas. Cecília, olha, você sabe que é um prazer e nunca foi, para minha surpresa, sendo o professor que você é, tendo essa facilidade de expressar o que é do direito para a realidade da população, ter esse prazer de você participar de um programa que nem o nosso, porque você ajuda o cidadão a entender o que está acontecendo com ele, o que ele pode fazer e o que pode eventualmente a lei contribuir para isso. Então, te agradeço, porque você tem exatamente o que o advogado tem, que é o notório saber para poder ajudar a população. Walter, você sempre é muito gentil comigo.
Então, eu preciso falar uma coisa. Tudo isso que você falou, eu sei que não passa de um rasgo de uma grande amizade, mas eu agradeço bastante. Então tá aqui, a gente está acompanhando o lançamento, assim, sem muita formalidade, meu amigo, professor Cecílio, amigo, com mais uma grande obra aqui nessa casa de Direito, que é de São Paulo, que é a Faculdade Presbiteriana Mackenzie, onde ele gratamente tem a pasta de professor e coordenador. Obrigado. Bom, eu sou professor de Direito Civil, diferentemente do professor Cecílio, que é professor de Direito Administrativo, e o tema de desconsideração da personalidade jurídica é um tema extremamente importante, né? Está, inclusive, no ordenamento jurídico, consta no Código Civil, artigo 50, artigo 28, parágrafo 6º do Código de Defesa do Consumidor, e hoje em dia, tendo em vista tantos problemas na esfera pública envolvendo empresas públicas, penso eu que ele será bastante utilizado para os advogados e para os operadores de direito que militam na área. Eu tive a honra e o prazer de acompanhar o Dr. Cecílio nesses 4 anos, eu trabalho lado a lado com ele e, de verdade, essa obra vem num momento de clamor social. Quando você penaliza uma empresa por um ilícito na execução de um contrato administrativo, essa penalidade ela fica adstrita à empresa. Suponha que uma determinada empresa fraude uma execução contratual, João e Maria Limitada. No dia seguinte, mesmo tendo sido apenada essa empresa, nada obsta que os sócios abram Maria e João Limitada e continuem a fraudar execuções contratuais. Então, de verdade, o trabalho do Dr. Cecílio hoje vem espelhar e refletir o que a população precisa, justiça. Primeiro porque é fruto de muita dedicação e trabalho dele, eu vi as horas perdidas e tudo mais, então acho que isso é a maior importância, a dedicação dele e esse é o resultado. Primeiro, são 2 professores muito bons que colocam uma visão diferente do direito, não a mesmice. Com relação à obra do Humberto Fabretti, que eu posso falar um pouco mais, que penal é minha área, ele é uma pessoa que sempre atuou muito na questão da segurança pública, que sempre na questão da criminologia também, e acaba dando uma visão que foge do tradicional. Eu acredito que seja uma obra, que essa obra vai ser muito importante no estudo da segurança pública em geral, da criminologia em geral. A desconsideração da personalidade jurídica é um tema muito amplo, inclusive numa das últimas reuniões na Fiesp, no Conjur do qual eu participo, e esse foi um tema objeto de preocupação e de várias exposições. E a segurança pública, nos seus aspectos jurídicos e constitucionais, é outro tema também do dia a dia de cada brasileiro. Eu fico feliz por poder ter recebido aqui do Dr. Humberto Barrienuevo Fabretti esse maravilhoso livro sobre segurança pública, seus aspectos constitucionais, e o Dr. Cecílio, que é um grande amigo também, sobre a desconsideração da personalidade jurídica nas contratações públicas. São 2 obras de fôlego e que vão colaborar muito para que nós possamos, lá do outro lado, no Poder Judiciário, resolver várias questões e também para aqueles que têm que peticionar, para os advogados e promotores, uma obra de pesquisa muito intensa. Elas têm um peso sensivelmente importante no mundo acadêmico, principalmente por ser fruto de pesquisa do mestrado, do doutorado. O direito ele começa a receber, de algum tempo para cá, os olhos da pesquisa. O direito nunca foi visto como uma ciência objeto de pesquisa. Tanto assim que nós tínhamos uma séria dificuldade de conseguir financiamentos públicos para pesquisa dentro do direito. E esse cenário hoje, felizmente, ele tem sido alterado. Com certeza são trabalhos diferenciados, tanto a obra do professor Antônio Cecílio Moreira Pires, que é uma obra de direito administrativo, quanto a obra do professor Humberto Fabretti. São temas da mais alta importância e eu diria que trazem contribuições relevantes pelo enfoque diferenciado que eles dão para os temas. O tratamento e a abordagem diferenciado, muito embora sendo temas
comuns, temas que têm sido objeto de enfrentamento, o tratamento que foi dado nas duas obras é um tratamento diferenciado. Então é uma grande contribuição e eu diria que o mundo acadêmico, o mundo jurídico, de uma forma geral, só tem a ganhar com as duas obras. Olha, os dois professores são professores da casa, são professores mais bem avaliados e mais queridos entre os alunos. As duas obras representam uma importância fundamental para o direito. Tanto a obra do professor Cecílio quanto a obra do professor Humberto realmente abordam novos paradigmas para a ciência e tenho certeza que a partir desses trabalhos, outros trabalhos serão desenvolvidos. Eu diria que sou, de certa forma, suspeito, porque os dois autores dos dois livros foram meus alunos, mas em outra área, em processo civil, que é a minha matéria. Um agora, que é criminalista, segurança pública, é o Humberto, esse jovem aí, excelente advogado também, professor inclusive aqui da casa, e o Cecílio também, meu ex-aluno, querido ex-aluno e professor aqui da casa. E hoje compõe inclusive o grupo administrativo da direção da escola. Então, muito orgulho de vir aqui prestigiar o lançamento dos livros desses dois excelentes autores. São vários os significados das obras. Primeiro é que decorrem de trabalho de pesquisa, né? São duas teses de doutorados em duas grandes universidades, das mais conceituadas do Brasil, e dois temas absolutamente inovadores, diferentes, criativos e ao mesmo tempo instigantes e que mexem com a realidade jurídica do país como um todo, né? As duas obras que estão sendo lançadas, em primeiro lugar eu gostaria de ressaltar que são duas obras que nasceram de duas pessoas, de dois excelentes professores hoje, que foram criados aqui dentro do Mackenzie. Ambos são mackenzistas, que acabaram fazendo a graduação aqui e os cursos de pós-graduação, tanto aqui quanto fora. Então, isso é algo que assim, nos dá uma felicidade muito grande. São teses de doutorado, o que por si só já justifica a importância delas, não é? Uma sobre segurança pública, outra sobre desconsideração da personalidade jurídica, quer dizer, temas relevantíssimos, mas sobretudo tratados de uma maneira extremamente aprofundada. Então, os grandes méritos foram trabalhar com temas contemporâneos e de uma forma extremamente profissional, aprofundada, científica, isso que eu acho extremamente importante. A profissão do meu pai quer uma postura muito firme, mas como pai, na vida pessoal dele, ele é totalmente ao contrário, ele é muito brincalhão, ele é muito de boa com a vida, não é tão preocupado quanto parece. É bem diferente a vida profissional e pessoal dele, ele é uma ótima pessoa. Eu vejo como uma coroação de uma carreira maravilhosa de dois professores queridíssimos aqui na universidade e fora dela. E amigos meus, me sinto orgulhosa e feliz por estar aqui compartilhando com esse momento, né, de coroação. O Centro Histórico sempre tem uma parceria muito grande com a nossa Faculdade de Direito, né? Então sempre abrimos as portas para lançamentos de livros e a nossa parceria com a faculdade tem em outros âmbitos. Ontem nós abrimos a exposição 100 anos de Orlando Vilas Boas, uma parceria também com a Faculdade de Direito, e o professor Cecílio, né, que está lançando o livro hoje, é um parceiro nosso. A gente tem inclusive parcerias dele trazer os alunos para conhecerem o nosso prédio. Ele dá aula no Mackenzie, uma das matérias é sobre patrimônio, então ele ajuda o Centro Histórico a divulgar o nosso trabalho e trabalha com os alunos também essa questão da consciência, da importância, da preservação do patrimônio. Então essas parcerias são muito importantes para o Centro Histórico. A Atlas é uma editora que está extremamente envolvida com a instituição, com o Mackenzie.
Professor Humberto, professor Cecílio já fazem parte do nosso catálogo de obras, já são autores da casa, e os temas abordados e trazidos à luz aí da sociedade por eles são temas importantes, de relevância nacional, e a editora está sempre preocupada em oferecer para a comunidade jurídica o que tem de mais avançado em termos de debate jurídico. Hoje viemos prestigiar a obra dos professores Cecílio e do professor Humberto, e eu realmente gostaria de dizer que é muito importante a presença dos estudantes aqui dentro, que possam conhecer, possam estar dentro do mundo acadêmico, verdadeiramente dentro da universidade, que lhes é a casa, que é o Mackenzie, e ver professores tão novos, no caso do professor Humberto, que esteve no centro acadêmico também, é muito glorioso, é muito honroso de nossa parte. Eu já li o livro do professor Humberto, posso dizer que é um livro maravilhoso, um livro em que é muito importante nos dias atuais, onde a gente vê massacre, onde vê a polícia matando a juventude, e ele vem e diz uma abordagem constitucional, uma abordagem progressista. Então acho que é muito importante realmente esse lançamento e vamos prestigiar. Espero que outros eventos como esse continuem ocorrendo. O professor Cecílio é um professor de Direito Administrativo da faculdade, conceituado, querido pelos alunos, e essa obra vem representando o trabalho que ele vem feito, representa muito bem. Ele tem um certo domínio nessa área, e é um trabalho que vai ajudar muitos estudantes, não só do Mackenzie, mas de modo geral, ter mais profissionais na pesquisa, no dia a dia, na área jurídica. Primeiramente eu quero parabenizar o Dr. Cecílio pela obra e quero desejar todo o sucesso. Eu acho que é mais uma obra e mais uma obra de relevância que vem para apoiar a sociedade, mas também para o mundo jurídico. Então todos os operadores de direito, especialmente os operadores de direito na área pública, terão esta obra a seu benefício. Olha, tem dois aspectos que vejo. É um trabalho intelectual, portanto, gente que pensa, isso é muito raro hoje. As pessoas querem fazer sem pensar, elaborada, pensamento refletido, construído. Um deles é a parte mais técnica, burocrática, de assegurar os interesses do patrimônio público, dos créditos públicos. É o primeiro livro da desconsideração da personalidade jurídica, no caso de contratação administrativa. E o segundo é um outro realmente relevante, que trata da segurança pública. Segurança pública, como diz a Constituição Federal, é uma segurança que assegura os interesses das pessoas, a incolumidade da pessoa física, da dignidade da pessoa humana. Então, são obras fundamentais, realmente, que eu acho que aí, em jogo, sempre o centro de qualquer critério para julgar qualquer coisa, qualquer atividade humana, é sempre o interesse máximo do valor soberano, que é a dignidade a dignidade da pessoa humana com valor soberano. Bom, uma obra dessa ela é de fundamental importância para o desenvolvimento aí dos estudos jurídicos relacionados às contratações públicas, né? A gente vem de uma legislação, né, que se iniciou praticamente em 93, e a necessidade, né, dos mecanismos e dos instrumentos jurídicos serem aperfeiçoados. E essa tese de doutorado aqui do professor acampa bem, desenvolve essa tese, que ela foi extraída, né, de outro campo do direito, e hoje, né, o professor conseguiu situar, estruturar e desenvolver essa questão da desconsideração no campo específico das contratações públicas. Que são duas referências, não é, nas respectivas áreas. Então eu me sinto extremamente orgulhoso de ver, né, o amigo com tanto sucesso, e tenho certeza que é uma contribuição enorme para a cultura jurídica, né? O Mackenzie está de parabéns, e principalmente os colegas Cecílio e Humberto por mais uma obra, não é, que eu tenho certeza que de muitas que virão ainda pela frente. Ela é extremamente importante para a nossa sociedade. O professor Cecílio é um professor maravilhoso, com conhecimento ímpar, e isso vai trazer muitos benefícios para todos nós da área do direito e daqueles que se aproximam da nossa área. O professor Cecílio, além de brilhante professor, uma pessoa carismática, que transmite para os alunos segurança e conhecimento muito profundo, o professor Cecílio tem a capacidade de condensar todos os seus conhecimentos em obras jurídicas, o que é de extrema importância para o mundo acadêmico. Bom, a primeira obra do professor Cecílio, que é a desconsideração da personalidade jurídica, nas contratações públicas nesse caso, é bem importante
por conta de todas as obras que nós estamos vendo, principalmente por conta da Copa, das Olimpíadas, todas as contratações públicas, empresas que se valem do processo de licitação, algumas empresas, né, que se valem do processo de licitação para burlar as regras, muitas vezes são sancionadas, porém o dono da empresa não é sancionado. Então é muito complicado isso, porque é muito fácil driblar essa pena, né, essas penas que tem nos moldes que elas têm hoje, que são nos moldes do artigo 87 da Lei de Licitações. E a questão é, se penalizar o sócio da empresa, não seria mais efetivo do que penalizar somente a empresa, porque senão ele abre outra empresa e participa da licitação normalmente. Então é muito interessante essa obra do professor Cecílio, por conta disso, essa discussão, a amplitude dessa discussão, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje de Olimpíada, Copa do Mundo, outras grandes contratações, o Brasil crescendo muito, principalmente na parte de infraestrutura, né? E basicamente isso. São 2 trabalhos de extrema relevância para a área jurídica. Os 2 trabalhos são resultados de pesquisas individuais que foram realizadas nos últimos anos, pesquisas que eu tive a oportunidade de participar e de acompanhar, fruto de muita reflexão. O Humberto, desde a graduação, vem se dedicando a esses temas que envolvem sempre o direito penal, a partir de uma análise da perspectiva filosófica, perspectiva de discussão de cidadania, de fundamentos do Estado democrático, e ele conseguiu apresentar uma tese absolutamente original na discussão de segurança pública na área de direito penal e extremamente atual. Assim, né? O Humberto tem essa característica de ter o olhar filosófico muito atrelado à perspectiva prática. Então, é um trabalho que não só nos encaminha e nos sugere uma boa leitura e uma boa reflexão na área penal, mas é um grande exemplo de como se faz um bom trabalho científico. Então também tem esse elemento acoplado. Já a obra do Cecílio, que dispensa apresentações, porque ele é uma referência na área jurídica nacional, na discussão de direito administrativo, particularmente essa obra que se vincula às contratações públicas, trazendo uma das questões mais atuais e mais complexas, que é a desconsideração da personalidade. O Cecílio também pensou nesse assunto e vem desenvolvendo essa discussão como fruto da sua pesquisa que é realizada enquanto aluno, estudante do Estrito Senso, mas também como professor e como coordenador do Núcleo de Direito do Estado aqui na instituição. Então, traz, de novo, como é da prática do Cecílio, uma reflexão precisa, conceitos muito bem elaborados e muito úteis para o entendimento do direito administrativo no Brasil. Então, uma obra de referência. A obra de consideração da personalidade jurídica do professor Cecílio realmente acaba sendo um marco no direito administrativo. Falta obras desse cunho, desse quilate, que desenvolvem realmente um trabalho árduo de pesquisa e dos problemas práticos que desenvolve na nossa área do direito administrativo. O professor Cecílio tem grande experiência na área e certamente contribui com o seu aprendizado, tanto acadêmico quanto na área do direito administrativo, na licitação e na desconsideração da personalidade jurídica. Realmente é uma obra que deve ser lida com cautela. E o tema é um tema relevante porque a gente tem uma infraestrutura intensa, uma contratação com dinheiro público muito intensa e é uma obra que ele se dedicou durante bastante tempo para realmente meditar sobre essa possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. As grandes empresas, elas têm um nome marca que elas vão zelar e, portanto, elas procuram cumprir com o contrato de maneira adequada. As pequenas e médias, muitas vezes é mais simples e mais fácil elas abrirem outras empresas. E a gente acaba tendo uma disfunção de mercado. Então, eu acho que a obra tem uma relevância grande para o mercado. Foi um estudo de anos de meditação e de experiência que ele vem adquirindo ao longo
dessa carreira e dessa jornada e se concretizou com essa tese de doutoramento. E a gente tem agora a Lei Anticorrupção, que está tratando exatamente da desconsideração da personalidade jurídica.